vamos começar. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a eletrostática. Não é, uma matéria que cai muito no Enem, mas ela é base para circuitos elétricos, você entender, né, o funcionamento do circuito elétrico, carga elétrica em movimento, esse tipo de coisa. Então você tem que saber, você tem que entender o que é eletricidade, né? E a gente começa com uma definição que é uma definição vaga, né? Até porque a física não é muito boa para explicar o porquê das coisas, né? Quando a gente fala de eletrostática, tem mais gente entrando. Quando a gente fala de eletrostática, a gente está falando de partículas carregadas, né? Corpos carregados eletricamente. Tá a Estela falando que vai atrasar um pouquinho. E paradas, tá? Então eletrodinâmica é quando a gente tem corrente elétrica, esse tipo de coisa. Eletrostática, a gente tem cargas elétricas paradas. E a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é carga elétrica. Bom, todo mundo aí já viu pelo menos uma vez na vida, né, que a matéria, porque vocês já estão pelo menos no terceiro ano, que a matéria ela é constituída de átomos. Esses átomos, quando eles se juntam em mais de um átomo, eles podem formar moléculas e um conjunto de moléculas formam substâncias, formam compostos e tal. Mas para que o átomo seja formado, é necessário que a matéria possua uma propriedade chamada carga elétrica. Carga elétrica é um pleonasmo, né? Porque a única carga que existe na natureza é a elétrica. Não existe carga magnética, por exemplo. Não existe carga gravitacional. A única carga que existe é carga elétrica, mas a gente acaba falando. Tá? Então é um pleonasmo, não precisava falar, você poderia falar só carga. Tá? Então, nós na natureza nós observamos que existem dois tipos de carga elétrica. Uma carga que age totalmente contrária a outro tipo de carga. Existem partículas que se movimentam, que atraem e que repelem tipos de partículas e outras partículas que fazem completamente o oposto do que da primeira, tá? E aí as pessoas falam assim, bom, se a gente tem dois tipos de carga elétrica, é necessário que a gente crie uma maneira de simbolizar, né? E a maneira mais simples de você simbolizar coisas que são opostas umas das outras é com sinal de positivo e negativo. Então, se não me engano, a primeira pessoa que fez isso foi Benjamin Franklin, aquele cara, o cientista da pipa. Né? Ele fez aquele experimento da pipa, de empinar uma pipa próxima a uma nuvem de tempestade, para provar que os raios eram fenômenos elétricos. Tá? O Benjamin Franklin, ele que falou assim, ó, existem dois tipos de eletricidade, uma eletricidade que eu vou chamar de positiva e uma de negativa. Tá? E eles nem sabiam de onde que vinha a eletricidade, já sabiam que era um fenômeno natural, que tinha descarga elétrica, que tinha raios, né? Conseguiam reproduzir isso em laboratório, né? Fazer descargas elétricas em laboratório, mas não sabiam de onde que vinha. Com o estudo e com a evolução do modelo atômico é que a gente foi entendendo que os átomos, né, eles se formam porque existem partículas carregadas com a carga que o Benjamin Franklin chamou de positiva, que atraem as partículas que têm uma carga negativa. Tá? Então, essa propriedade que a gente chama de carga elétrica, ela existe na matéria e é o que permite à matéria formar átomos e moléculas. Sem carga elétrica não existiria o átomo, porque o átomo mais simples que existe, né, o primeiro átomo a aparecer no universo é o átomo de hidrogênio, que é aquele átomo mais simplesão de todos, que contém duas das três partículas elementares. Né? O átomo de hidrogênio é o mais simples de todos, ele tem uma partícula positiva, né, que a gente chama de próton, e tem uma partículazinha negativa girando em torno do núcleo. Né? Isso aqui, nem lembro qual que é o modelo atômico que chegou a essa conclusão pela primeira vez. Né? Que as partículas positivas ficavam no núcleo e as partículas negativas giravam em volta delas. Se alguém lembrar aí, por favor, né, pode me auxiliar. Tá? Porque a gente nem estuda muito isso na física, tá? A evolução dos modelos atômicos. O que a gente sabe
é que se não existisse isso aqui, ó, se não houvesse, né, essa possibilidade, essa particularidade da matéria, você tem aqui uma cargazinha, um corpo carregado com uma propriedade negativa e um corpo carregado com uma propriedade positiva. E, naturalmente, as cargas positivas e as cargas negativas se atraem. É a lei, tipo, como se fosse uma lei zero, uma lei básica da eletricidade. Esse aqui seria o átomo de hidrogênio, tá? É o primeiro átomo a ser formado. Ele foi formado no Big Bang, tá? Logo depois do surgimento do universo, o átomo de hidrogênio existiu porque ele é muito simples, né? Basta que uma partícula positiva, que é o próton, atraia uma partícula negativa, e isso é natural deles, que é o elétron, para você formar o primeiro átomo do universo, que é o átomo de hidrogênio. Só de curiosidade, de onde que vêm os átomos, gente? Vamos ver se vocês sabem. De onde que vêm os átomos? Né? De onde que surgem os elementos químicos? Quem sabe? Não. Por exemplo, você tem vários elementos na tabela periódica. E de onde que eles vêm? Por exemplo, o hidrogênio ele nasceu no Big Bang. E o hélio? E o lítio, o berílio? De onde que eles vieram? O nome átomo é do grego, né? O átomo seria não divisível. Os gregos achavam que não tinha divisão. Todos os átomos eles vêm das estrelas. Olha só que legal essa tabela periódica aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. De onde que nascem os átomos? Olha só. Deixa eu jogar isso aqui para frente. Depois eu mando essa tabela para vocês aí no grupo, nos grupos. Olha que bacana. O átomo de hidrogênio ele vem, né, do Big Bang. Todos os átomos de hidrogênio que existem no universo vieram do Big Bang. O hélio também nasceu no Big Bang, mas uma partezinha do hélio veio da morte de estrelas pouco massivas e da explosão de estrelas muito massivas. O lítio, né, vem disso, mas vem também dos fissão de raios cósmicos, né? Quando você quebra um átomo de berílio, né, você transforma ele em átomo de lítio, tá? Olha só, o oxigênio ele é formado na explosão de estrelas massivas. O flúor, o neônio, tá vendo? Então essa tabelazinha ela mostra da onde que esses átomos vieram. Tá? Alguns estão em cinza. Esses que estão em cinza, frâncio, radônio, né? Cadê? Eles não estão aqui, ó. Cadê? Né? Eles são átomos, como é que fala? Artificiais. Toda estrela tem ferro no núcleo? Não, depende da massa, viu, Guilherme? Depende da massa. Tá? Pode ter resquícios de ferro, que a gente chama de metalicidade numa estrela, mas dependendo da massa ela não tem não. Tá? Vou deixar essa tabelinha para vocês que ela é legal, né? Quer ver? Colocar lá nos grupos, para vocês terem uma noção de onde que os átomos eles vêm. Tá bom? Então assim, no comecinho do universo só existia hidrogênio e hélio. Mas a partir do momento que um próton e um elétron conseguem se atrair, né, formando elementos maiores, você vai formando estrelas que vão criando outros átomos, e os átomos apresentam composições diferentes, né? Mas, por exemplo, um próton, como é que ele consegue manter um elétron girando em torno dele? Existe uma atração elétrica, e é por causa da carga elétrica oposta, né, que um elétron consegue ficar preso no núcleo, né? Como é que eu formo uma molécula de cloreto de sódio, por exemplo? NaCl. O Na ele tem uma carga positiva e o Cl tem carga negativa. Como eu tenho cargas opostas, o Na mais atrai o Cl menos, formando uma molécula de cloreto de sódio. Vocês aprendem isso na química. Mas isso tudo é em decorrência de uma propriedade chamada carga elétrica. Então, carga elétrica ela é algo que toda matéria tem, porque toda matéria
é composta de elétrons e prótons. E o próton é uma partícula, a gente fala intrinsecamente positiva, ou seja, todo próton é positivo. Por que é? Porque se não fosse positivo ele não era próton, tá? É a natureza dele. E todo elétron é negativo, é a natureza dele, tá bom? Então, ela vem, a carga elétrica, ela nasce nas partículas elementares, que são os prótons e os elétrons, tá? Então, o próton possui carga positiva. Aí você poderia, se tivesse falado que o próton era negativo e o elétron positivo, ia mudar alguma coisa? Não, isso aqui é uma definição, tá? A gente fala que o próton tem carga negativa, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, só para diferenciar, para mostrar que elas são opostas. E existe uma partículazinha elementar também que é chamado de nêutron, né? E o nêutron ele demorou mais para ser descoberto justamente porque ele não tem carga. Por isso que ele tem o nome de nêutron, né? A carga dele é zero, carga nula. Então, o nêutron é uma partícula elementar que não possui carga. Não confundir o nêutron com corpo neutro, tá? Corpo neutro é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, essas são as partículas elementares. Qual que é a lei básica da eletricidade, que todo mundo gosta de citar? Elementares. Cargas de sinais opostos se atraem, né? Então próton e elétron se atraem. Se eu tiver corpos maiores, um corpo positivo vai atrair um corpo negativo. Não precisa ser só um próton e um elétron. Igual o átomo de sódio atrai o átomo de cloro porque um é positivo e outro é negativo. Então cargas opostas se atraem. Então, se eu tenho um corpo positivo e um corpo negativo, mesmo que não seja só um próton ou um elétron, né, eles vão se atrair. Aí o pessoal fala, né, os opostos se atraem, já dizia a física. Só na física, né? Porque imagina, se você for casar, namorar com uma pessoa que não tem nada a ver com você, né? Não vai atrair, vai repelir depois de um tempo. Então, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal vão se repelir. Se eu colocar um corpo positivo perto de outro corpo positivo, ou né, um corpo negativo perto de outro corpo negativo, eles vão se repelir, mesmo que independentemente do sinal, tá? Então, olha só, positivo com negativo atrai, seja positivo e positivo, ou negativo e negativo, vai repelir. E é por isso que eu preciso dos nêutrons, né, na estrutura atômica. Porque, por exemplo, você tem átomos que têm vários prótons. Por exemplo, o carbono, o número atômico dele é 6, né, se não me engano. Ele tem 6 prótons no núcleo. Se não houvesse os nêutrons, os prótons iam se repelir. Não tinha como ter um núcleo maior do que mesmo um hélio, né, que tem 2 prótons. Né? Só ia existir átomo de hidrogênio no universo, não teria nossa vida, porque nossa vida é baseada em carbono. Os nêutrons, eles aparecem aqui para estabilizar o núcleo. Tá? Eles não têm carga, mas eles estabilizam o núcleo atômico. Alguém sabe como? Porque o nêutron ele não atrai ninguém, ele tem carga nula, ele não faz nada eletricamente, tá? Mas ele estabiliza o núcleo. Como? Alguém sabe? Alguém já explicou para vocês? Como que o nêutron consegue estabilizar um núcleo mesmo não tendo carga elétrica? Tá, mas e aí? As partículas que formam ele. E aí? Não, pósitron é uma antipartícula, é o elétron positivo. Não, não é isso não. O nêutron, existem, vamos por partes, né?
Na natureza existem 4 tipos de forças. 5, se for pensar no segundo grau. Força gravitacional, força elétrica, força magnética. Essas são forças que a gente estuda e tal. Força nuclear forte, isso mesmo, Guilherme, e força nuclear fraca. A força nuclear forte é uma força que não é de caráter elétrico e ela acontece entre os nêutrons e os prótons. Tá? O nome dela, né, Strong Force, força forte, é só porque ela tem que ser mais forte que a força elétrica, porque um próton que tem carga positiva repele outro próton que tem carga positiva. Só que os nêutrons seguram essa repulsão, impedem que o núcleo se desfaça. Agora, se o núcleo for muito grande, aí ele fica mais instável, os nêutrons não conseguem segurar. Tanto é que elementos atômicos com Z muito grande, né, lembra do Z, número atômico? Né, elementos químicos com Z muito grande, eles são instáveis, porque os nêutrons não conseguem segurar. Tá bom? É só uma curiosidade aí. Então, porque fala-se sempre, né, que o nêutron estabiliza o núcleo. Estabiliza, beleza, mas como, né? Tá? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Aí tem uma poesia, não tem? Do Teatro Mágico. Vocês conhecem a banda chamada Teatro Mágico? Que ele fala assim, os dispostos se atraem, né? Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Ele distorce isso aqui, né? Então a física é o contrário de um relacionamento, né? No relacionamento, os iguais se atraem. Você tende a casar, se relacionar com pessoas que têm gostos parecidos com você. Mas na física, não. A não ser que você goste de sofrer, né? Tipo assim, eu odeio sertanejo, então eu vou casar com a mulher que adora sertanejo. Imagina minha vida, o tanto que ia ser legal, assim, né? Eu ia sofrer todo dia. Para não falar de política, né? Porque senão aí vai cair em campos que o pessoal aí pode brigar, né? Imagina. Imagina um casal que uma é petista e a outra e a outra pessoa é bolsominion. Fudeu. Vai dar merda, né? Ou os dois são bolsominion ou os dois têm que ser petista. E se tiver um cirista no meio aí, será que equilibra? Tipo um nêutron, né? Pode ser o cirista aí que equilibra as coisas. Ó, o Abud viajando na política. Mas vamos lá. Tá? Então isso aqui é a lei zero, né? Que a gente fala, a lei básica da eletricidade. Tá bom? Só que os corpos não são tão simples quanto o átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio é o mais simples que a gente pode ter na natureza. É um próton e um elétron. Quando eu tenho um corpo, tipo assim, minha caneta, ela tem, sei lá, zilhões e zilhões e zilhões de prótons e elétrons. Política é obrigatório perguntar, já tem que colocar no Tinder assim, né, Yasmin, ó, sou não sei o quê. Não dê like se você se você é igual agora na época de máscara, né, Yasmin? Você tem que também pedir pra pessoa de longe assim, baixa a máscara rapidinho, pra você ver se ela realmente é atraente, né, fisicamente assim. Porque tá de máscara, você acha uma coisa. Quem nunca passou por isso em época de pandemia, né? Você tá andando na rua assim, você olha a pessoa, né? Nó, cara gatinho e tal. Aí o cara vai baixar a máscara pra tomar uma água, você até assusta assim, né? Só sai fora. Não tem isso agora? Salvar essa aqui. Já 8/9. Então, quando você olha para um corpo maior, esse corpo ele é composto por vários e vários e vários prótons e elétrons, né? Vamos pensar, sei lá, numa moeda. Quantos prótons e elétrons tem uma moeda, né? Ah, dá até para você fazer a conta, se você for bom em química, né? Imagina. Vamos pensar que a moeda é feita de níquel. Níquel é um elemento químico, né? Níquel. Se você for na internet e procurar assim, tabela periódica,
Aí você vai lá e caça o níquel. Quem que é bom aí de achar coisas, tipo caça-palavra? Aqui, achei, ó, achei o níquel aqui. Peraí. Aqui, ó, níquel. Ele tem, massa atômica dele é 58. Um mol dele tem 58 gramas. 57. Né? Aí você pega uma moeda, divide por 57 lá e acha quantos mols de níquel tem. Multiplica por 6,02 vezes 10 a 23. Você vai achar quantos átomos de níquel tem no lugar. Né? Quem gosta de estequiometria aí, a melhor matéria de química, só que não. Tá? Então, você precisa saber o seguinte, tem muito. Tá? É muito. Quantos prótons e elétrons tem num objeto? Muito. O que interessa para a física não é a quantidade, mas é a diferença, tá, na física. Porque a carga presente em um próton é exatamente igual à carga presente em um elétron. Né? Tipo assim, se você tem lá... O que eu falei, Maria, que você falou só que não mesmo? Eu estou falando tanta coisa hoje. Só que não da química, né? Da estequiometria é a matéria mais chata de todas. Pensa só, um elétron e um próton, a gente não sabe quanto de carga eles têm, mas a gente sabe, vamos fingir que a gente não sabe ainda, mas a gente já se sabia desde o comecinho que eles tinham a mesma quantidade de carga. Toda vez que eu escrever a letrinha Q, tá bom? Eu vou estar falando carga. Então, olha só, a carga de um elétron, ela tem o mesmo valor que a carga de um próton. Isso já se sabia. Só que uma é positiva e outra é negativa. Então, tipo assim, se a carga do elétron for mais 1, se a carga do próton fosse mais 1, a carga do elétron seria menos 1. Tá? Se a carga do próton fosse mais 2, a carga do elétron seria menos 2, e assim por diante. De maneira que, toda vez que um próton e um elétron se encontram, a carga líquida é zero. Carga líquida, o que é isso? Sabe aquele lance de bruto e líquido? Eu tenho lucro bruto, lucro líquido. O que é o lucro bruto? É tudo que você lucrou, tudo que você vendeu na sua empresa, por exemplo. O que é o lucro líquido? É quando você pega tudo que você vendeu, tira os seus custos e aquilo que sobrou no final do mês é o seu lucro líquido. Então pensa só, o que é uma carga bruta? Carga bruta é tudo que tem carga no seu corpo. São todos os elétrons, todos os prótons que existem no seu corpo. Tá? Agora, se você pegar, o que é a carga líquida? É você ver se existe alguma diferença entre cargas. Então pensa só, eu posso ter um corpo que tem vamos pegar 100 elétrons. Olha só, elétron, para facilitar a nossa vida, elétron, o símbolo dele é E-. E o próton, isso não sou eu que inventei não, tá? Pode aparecer em livros e tal. O símbolo do próton é P+. Então, se eu tiver 100 elétrons e 100 prótons, a minha carga total, ou seja, a minha carga líquida é zero. Porque como a carga de um elétron é exatamente igual ao valor, né, da carga do próton e oposta, a hora que eu somo 100 cargas negativas com 100 cargas positivas, eu obtenho uma carga líquida zero. E, basicamente, todos os corpos que você está enxergando agora, tirando o seu computador e celular, né, todos os corpos aí ao seu redor, tirando as coisas ligadas na tomada, tem carga líquida zero. Tipo assim, o meu suporte do meu fone, ó, carga líquida zero. O Grogo, que é o Baby Yoda, carga líquida zero. Esse microfone, que não está ligado, carga líquida zero. Tá? Os objetos, naturalmente, eles são neutros. Todo objeto, se você não fez nada com ele, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Tá? A carga líquida dele é zero. Então, um corpo neutro é aquele corpo que naturalmente, né, todo corpo é neutro naturalmente,
ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então a gente fala assim, ó, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Isso aqui é o natural. Tá? Então você pegou uma pedra no chão, ele está neutro. Você pegou aí, sei lá, um pente antes de pentear o seu cabelo, ele está neutro. Depois que você penteia o cabelo, ele pode estar eletrizado, tá bom? Que a gente fala. O que seria um corpo eletrizado? É um corpo que tem alguma diferença entre a quantidade de elétrons e prótons. Você fez alguma coisa que tirou elétrons daquele corpo, ou deu elétrons para aquele corpo. Tá? Então, olha só, não confundir um corpo neutro com aquela partícula elementar chamada nêutron. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O corpo neutro é aquele corpo que pode ter 1 zilhão de prótons, mas também tem 1 zilhão de elétrons. O que seria um corpo carregado positivamente? É um corpo, ó, então você tem a possibilidade do corpo ser neutro, que é o mais comum, né? O corpo carregado positivamente é aquele corpo que você fez alguma coisa com ele e tirou elétrons dele. Tá? O número, se ele está carregado positivamente, o número de elétrons naquele corpo, naquele momento, é menor do que o número de prótons. Você nunca vai conseguir, gente, tirar de um corpo prótons. Tá? Você pode tirar elétrons, dar elétrons, tirar elétrons. Então, o corpo carregado positivamente é aquele corpo que você, de alguma forma, arrancou elétrons. Por exemplo, vamos supor que aquele mesmo corpo aqui, esse aqui que tinha 100 elétrons e 100 prótons, você tirou dele 10 elétrons. Você arrancou fora 10 elétrons. Então, ele ficou com 90 elétrons mais 100 prótons. Ou seja, a carga dele agora, líquida, é relativa a 10 prótons, tá vendo? Ele tem 90 elétrons e 100 prótons, está sobrando 10 prótons. Então ele tem uma carga positiva. A carga líquida dele é positiva, relativa a 10 prótons. Se a carga de um próton for 2, esse corpo tem carga 20, porque é 2 para cada próton, e assim por diante. Por que eu não consigo tirar um próton de um corpo assim? Por que eu não posso simplesmente ali arrancar um próton de um corpo? Está no núcleo, e eu não consigo vencer essa força nuclear forte de maneira tão simples assim. Existem maneiras? Existem. Imagina o seguinte, aqui está o átomo de ouro. Cadê? Eu odeio caçar esses átomos aqui. Cadê o ouro? A prata está aqui, o ouro está aqui. Tá vendo? O ouro. O ouro, ele tem 79, o Z dele é 79, né? Então ele tem 79 prótons no núcleo. Aqui está o mercúrio. A diferença entre o ouro e o mercúrio é de um próton no núcleo. Então, se eu chegar no núcleo de mercúrio e arrancar um próton desse núcleo de mercúrio, eu transformei mercúrio em ouro. Olha que legal, vou ficar rico, porque mercúrio é muito mais barato que ouro. Aí eu vou lá, tiro um próton do núcleo de mercúrio e ele vira ouro. E olha só a platina. Platina, se não me engano, é mais cara que ouro. Se eu tirar um próton do ouro, eu transformo ele em platina. Olha que legal. Né? Não dá, tá no núcleo. Os nêutrons seguram bem forte, é uma coisa muito pequena. Como é que eu vou atravessar a eletrosfera e ir lá no núcleo e pinçar um próton de lá? Não dá. O que eu tenho acesso nos átomos é a eletrosfera. Né? Aquelas ligações químicas e tal acontecem entre as eletrosferas dos átomos, não entre núcleos de átomos. Tá bom? Para fundir núcleo, tem que ser lá no Sol, no interior de uma estrela. Aí você consegue fundir núcleos de átomos. Tá? Então, o corpo carregado positivamente
é aquele cara que tem excesso de prótons, ele perdeu elétrons. E tem um corpo que está carregado negativamente, que é o cara que ganhou elétrons de alguma forma. Né? Você fez alguma coisa no corpo que ele ganhou elétrons. Então, o número de elétrons dele ficou maior do que o número de prótons. Então, o mesmo corpo lá que tinha 100 elétrons e 100 prótons, imagina que você chegou nele e deu 10 elétrons para ele. Então, ele ficou com 110 elétrons. Ele manteve o número de prótons, né? Ele ficou com 100 prótons. Então, no final das contas, a carga líquida dele vai ser relativa a 10 elétrons. Olha a diferença. Esse cara aqui, ele tinha uma falta de elétrons, ficou positivo. Esse cara aqui tinha um excesso de elétrons, ficou negativo. Então, quando você ganha elétrons, você fica negativo. Esse cara aqui, ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons, então ele ficou com carga zero, neutro, porque tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se você falar assim, um corpo neutro não possui carga elétrica, está errado. Um corpo neutro possui 1 zilhão de cargas elétricas dentro dele, porque tem 1 zilhão de prótons e elétrons. Ele não possui carga elétrica líquida, não possui uma carga elétrica resultante, vamos falar assim, né? Não tem uma carga resultante. É porque ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Tá bom? Aí você fala assim, beleza, então nós estamos falando aqui de prótons e elétrons. Eu sei que a carga do elétron e a carga do próton, você já me falou, elas têm o mesmo valor em módulo, né? Mas quanto que vale a carga de um elétron e a carga de um próton? Imagina, como que você acharia a carga de um elétron e a carga de um próton? Alguém que conseguisse medir isso, né? Seria digno de um prêmio Nobel, não seria? E foi. A pessoa que mediu isso pela primeira vez recebeu o prêmio Nobel de Física, tá? Por conseguir medir a carga de um elétron e de um próton. Estou pegando aqui olha só, uma figura simplificada do experimento de Millikan. E é interessante, não, foi o Millikan. O Coulomb ele chegou naquela fórmula de atração e repulsão de corpos eletrizados, mas ele não sabia nem de onde que vinha a eletricidade, na verdade. Tá? Porque, quer ver quando que o Coulomb nasceu? Charles Augustin Coulomb. Ele é de 1736. Tá vendo? Ele fez o experimento dele, olha lá, ó, 1783. Ele publicou 7 tratados sobre magnetismo e tal. Descoberta do elétron, quando é que foi? A internet lerdiu agora. 1856, olha lá. 1897 que ele descobriu o elétron, tá vendo? Com aqueles raios catódicos que vocês estudam na... Então o Coulomb não tinha nem noção do que era elétron. Tá vendo? E o Millikan, ele descobriu a carga elementar, que a gente chama, né? A carga elementar através disso aqui. Esse aqui é o experimento do Millikan. E é interessante saber um pouquinho da história, porque você pode muito bem ter uma questão do Enem baseado no experimento do Millikan, nos experimentos mais famosos, né? Experimento de Millikan. Eu não sei se o Millikan é com 2 L's, mas acho que é Millikan. O que ele fez? Bom, ele ligou aqui, a gente não viu essas baterias, essas coisas ainda, mas o que ele fez? Aqui chama de atomizer, não, isso aqui é simplesmente
um borrifador de óleo, tá? Isso aqui são gotinhas de óleo. E isso aqui ele fez vácuo aqui dentro, tá? Desse dispositivo dele. E fez um furinho aqui, de maneira que, de vez em quando, uma gotinha de óleo que ele borrifava conseguia passar por esse furinho aqui e chegava nessa parte de baixo aqui do experimento dele. Nessa parte de baixo, ele tinha uma placa carregada positivamente ou negativamente. Ele podia inverter isso aqui. Tá? Então, enquanto a placa de cima era positiva, a de baixo era negativa, mas ele conseguia inverter isso aí. Ele percebeu que essas gotinhas de óleo, quando elas passavam pelo borrifador, pela boquinha aqui do borrifador, elas adquiriam carga líquida. Elas ficavam positivas ou negativas. Tá? Depois a gente vai ver que é uma eletrização por atrito. E aí, quando elas chegavam aqui, ó, no meio, elas eram atraídas ou em direção à placa negativa ou em direção à placa positiva, então elas começavam, ele conseguia controlar e mudar a velocidade dessas gotinhas, de subida e descida delas. E aí ele foi fazendo esse experimento e foi notando, isso aí, gente, não tinha câmera de celular, tá? É no olho, tá? No olho e tal. Ele foi notando que a velocidade dessas gotinhas, de subida e descida, que ele podia controlar, tinha uma relação com a carga adquirida pela gotinha. Ele começou a notar que quanto mais rápido as gotinhas subiam ou desciam, mais carga elas tinham. Então ele notou que a velocidade era diretamente proporcional à carga. E começou a calcular a carga dessas gotinhas. Só que quando ele calculava a carga das gotinhas, ele calculou isso aqui 1 milhão de gotinhas, tá? Ou muito mais que isso, talvez, ficou anos fazendo isso. Vamos supor que ele calculava a carga de cada gota, tá? Quando ele calculava, vamos pegar aqui, vamos apagar, peraí. Vamos fazer uma tabelinha assim, né? Não era ele que fazia, porque sempre quem faz isso aí são os seus ajudantes, tá? Mas vamos pegar aqui, ó. Gota e carga. Então você vai fazer assim, ó, essa é a primeira gota que eu vou calcular a carga dela. Aí ele calculava a carga, deu um valor X qualquer. Tá? Vou fingir, vou chutar valores aqui, tá? Calculei a carga, deu um valor assim, 621 alguma coisa. Gotinha 2, 513. Gotinha 3, 216. Vai fazendo. Gotinha 1.241. 1.241, sei lá. Essa é a gotinha 12.416 que o ajudante dele fez a conta. Ah, deu 123. Tá? E ele foi fazendo tabela. Que eu inventei alguns valores, e não sei se vocês notaram que todos os valores que eu inventei são divisíveis por 3. Tá vendo? Todos. 621 é divisível por 3. 513 é divisível por 3. 216 é divisível por 3. 123 é divisível por 3. Ele notou que todas as... Só que aqui eu inventei o 3, tá? O número que ele achou era outro. Mas o que ele estava querendo, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que ele chegou à conclusão que todas as cargas que ele notava era a múltipla inteira de um valor. Tipo assim, o que eu fiz aqui, 621. 621 é 207 vezes 3. Tá vendo? 513. 513 é 171 vezes 3. Não é isso? 216 é 72 vezes 3. 123 é 41 vezes 3. Era sempre um número inteiro vezes um número incomum para todas as gotinhas que ele tinha achado. Tá? Todas as gotinhas que ele calculava a carga nesse experimento dele tinham um valor mínimo de carga. Todas. Olha só. É um fator comum. Ele falou assim, peraí, esse fator comum
então só pode ser a carga de um elétron. Porque pensa só, se todas as gotinhas que eu calculei até agora têm uma vez esse valor, 2 vezes esse valor, 41 vezes esse valor, 72 vezes o mesmo valor, esse valor tem que ser a carga de um elétron. Entenderam a lógica dele? Porque quando a gotinha de óleo passa pelo bocal aqui do borrifador, essa gotinha pode perder 1 elétron, 20 elétrons, 33 elétrons. Ela nunca vai perder 17,8 elétrons. É sempre um número inteiro vezes a carga do elétron. Então, ela perdeu 125 mil vezes a carga do elétron. Então, o Millikan, com esse experimento, ele conseguiu mostrar que todas as cargas das gotinhas que ele tinha trabalhado sempre eram múltiplas inteiras do mesmo valor. E ele propôs, então, que esse valor, e ele fizeram outros experimentos e tal, ele propôs, então, que existia um valor, um fator comum que ele chamou de carga elementar. Só que esse fator comum não era 3. O número que ele achou não era tão bonitinho quanto 3. Era 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ou seja, é 0,000000000000016, né? Um tanto de zero. Era um número muito pequeno, né? Então era 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Era isso aqui. O número incomum para todas as gotinhas era esse caboclo aqui, ó, né, que ele chamou de carga elementar, colocou em potência de 10, óbvio, né, ninguém trabalha assim. Tá? E ele falou assim, então essa é a carga do elétron. E, consequentemente, a carga do próton, porque já se sabia que o próton e o elétron tinham o mesmo valor de carga. Então, com esse experimento da gotinha, de subir e descer gotinha, calcular a velocidade, mostrar que a velocidade era proporcional à carga, ele mostrou que toda carga na natureza é múltipla inteira de um mesmo valor, que é esse valor chamado, que ele chamou de carga elementar. Olha que bacana. Ganhou o prêmio Nobel pelo experimento e pela descoberta dele, né? Porque a galera queria saber o valor da carga do elétron e o valor da carga do próton, consequentemente. Certo? E aí vem a equação, né, dele, a lei da quantização de carga, que foi obtida através desse experimento. O que é quantizar alguma coisa, gente? Vocês gostam da palavra quântica, né? Física quântica, uau! Quantizar alguma coisa é dar quantidade, é dar valor. A física quântica ela tem esse nome porque ela quantiza tudo. Existe uma quantidade mínima até mesmo para a energia. Essa que é a ideia da quântica, tá? Então, quando a gente fala assim, quantização de carga, existe uma quantidade mínima de carga na natureza, que é a quantidade de carga de um elétron. E tudo na natureza é múltipla inteira, igual aquelas gotinhas de óleo do Millikan, é múltipla inteira da carga de um elétron ou de um próton. É assim, ó, a carga líquida de um corpo é n vezes a carga elementar. Esse E aqui é porque física é preguiçoso. Esse E aqui representa aquele valor que o Millikan descobriu, que é a carga elementar. Você não vai ficar escrevendo, né? Imagina que a lei da quantização de carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes n. Ia ficar feia, não ia? Né, lá? Ia ficar feia, assim, né? Não, então você fala que é n vezes E e o E simboliza esse valor, tá? Como é uma constante, tem que ser dado para você. Ninguém vai pedir para você decorar. Então, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Unidade de carga pelo Sistema Internacional é coulomb. E o que é esse N? Esse N é a quantidade de elétrons que um corpo ganhou ou perdeu. O N é
aquela diferença entre os elétrons e os prótons de um corpo. Tá? Então, N é a quantidade de elétrons a mais. Ó, quantidade de elétrons a mais. Se um corpo tiver elétrons a mais, o corpo tem carga negativa. Ou a menos. Se um corpo tiver elétrons a menos, ele vai ter carga positiva. Então pensa só, você nunca vai ter um corpo que tem uma carga que é 2,5 vezes E. Porque você não pode ter 2 elétrons e meio a mais ou a menos. As cargas são sempre assim, é 10 vezes E, é 20 vezes E. Tá? E aqui está a sua carga líquida, que vem dessa diferença da quantidade de elétrons e prótons. Essa é a famosa lei da quantização de carga aí do Coulomb, que deu a ele o prêmio Nobel, né? Olha que bacana. Ganhou lá seu $1 milhão lá para brincar em mais pesquisa, né? Porque cientista é bobo, né? Ganha $1 milhão e gasta tudo para torrar para fazer mais pesquisa, né? Para financiar mais pesquisas deles. Geralmente é isso que os físicos, que todo mundo que ganha o prêmio Nobel faz, né? E aí, curiosidade também, de onde que vem o dinheiro da Fundação Nobel, que dá os prêmios Nobel para a galera todo ano? Você sabe? Alguém sabe aí? Tem um prêmio Nobel, né? Quem ganha o prêmio Nobel ganha $1 milhão, tá? Dividido entre as pessoas que participaram da descoberta. Alfred Nobel foi o inventor do dinamite. Ganhou tanto dinheiro e viu a invenção dele ser usada para o mal que ficou meio chateado. E no final da vida dele fez uma Fundação Nobel, para premiar descobertas pacíficas, tá? Na ciência e na tecnologia e tal. Hoje tem prêmio Nobel da Paz, né? Esse tipo de coisa. Inclusive, uma personalidade que está sendo cotada para receber o prêmio Nobel da Paz esse ano, né? No próximo é o Padre Júlio Lancelotti, aí, que é bacana demais no Brasil, né? Estão fazendo uma campanha brava para ele receber essa premiação aí. Tomara que receba. Né? Quem não conhece, olha que eu nem sou católico, hein? Mas quem não conhece aí o trabalho dele, dá uma pesquisada para vocês verem. O cara é foda. Tá, então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Quer ver? Vamos pensar aqui. Não sei se eu tenho uma caneta aqui que eu possa. Ah, já sei. Olha só. Pera aí que isso aqui tá meio ruim. Tem um videozinho aqui bacana que eu separei aqui, pera aí. Deixa eu ver onde que eu joguei esse vídeo, pera aí. Achei. Olha só. Olha o que o Japa vai fazer. Ele atritou esses negocinhos ali, que é tipo uns cabelinhos. Atritou o bastão de coisa e olha lá, ó. Olha que doido. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Aí, ó. Que tá bom. Vou pegar. Oi. Exatamente. Ele tá de luva para não interferir no experimento. Não gera, não gera choque, não. A quantidade de energia é muito baixa. O que está acontecendo aqui nesse trem que é fez, né? A gente vai, depois do intervalo, a gente vai ver a eletrização por atrito, tá? Que é bem simples e tal, é a mais simples de todas. Mas, obviamente, né? Se esse negócio não está caindo, se esses cabelinhos aí, deve ser
Eu já vi fazer esse experimento com sacolinha de supermercado picotadinha, assim, sabe? Tirinha de sacolinha de supermercado. Tá? Aí você amarra a pontinha dela para ela ficar esses cabelinhos assim. Isso aqui é tubo de PVC mesmo. Existe uma força de repulsão, o tubo de PVC está fazendo uma força para cima nesses cabelinhos, né? Em resposta, os cabelinhos fazem uma força para baixo no tubo de PVC, e essa força para cima, ela com certeza ela está anulando, né, entre aspas, o peso desse brinquedinho aqui, desses cabelinhos. Então é uma força de caráter elétrico. Para isso acontecer, aí a gente não sabe se está tudo positivo ou negativo, mas vamos fingir que tanto o bastão quanto esses cabelinhos aqui estão carregados positivamente. Porque uma força de repulsão depende de que os corpos estejam carregados com o mesmo sinal, né? Tá? Então, como eles estão carregados positivamente, um atrai o outro, um repele o outro. E aí eu consigo fazer esses cabelinhos flutuarem assim. Vamos supor que nesse processo que ele raspou, logo no começo do vídeo, ele tenha arrancado, sei lá, 1 trilhão de elétrons. Então, ao raspar, ao atritar esse plásticozinho aqui, ele tem arrancado, ele retirou 1 trilhão de elétrons. Pode ser de ambos os corpos, tá? Porque tanto faz. De elétrons. E aí eu quero saber que carga, qual que é a carga líquida, tanto do bastão quanto desse plásticozinho. Bom, se ele retirou 1 trilhão de elétrons, esse vai ser o meu N, que é a quantidade de elétrons a mais ou a menos, né? Então esse é o meu N. O N vai ser igual a 1 trilhão. Coloca isso em potência de 10, porque ninguém merece ficar trabalhando com essa porrada de zero, né? 1 trilhão. 1 vezes 10 a 12. 1000 é 10 a 3, milhão é 10 a 6, bilhão é 10 a 9, trilhão é 10 a 12. Então é fácil, ó. A carga é N vezes E. A carga desse negócio é 1 trilhão, 1 vezes 10 a 12, vezes a carga elementar, que está aqui do cantinho, e todo exercício vai te dar a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, tudo que você tem que fazer é identificar. Bom, como eu retirei elétrons, a carga vai ser positiva. Se eu tivesse dado elétrons, a carga tinha ficado negativa. Tá? Então, a carga vai ser a carga líquida, né? 1,6 vezes 10 a menos 7 coulombs. 10 a 12 com 10 a menos 9, 10 a menos 7. Essa é a carga líquida por eu ter retirado 1 trilhão de elétrons, pelo Japa ter retirado 1 trilhão de elétrons dos objetos. Se ele tivesse dado 1 trilhão de elétrons para os objetos, eles teriam ficado negativo, porém com o mesmo sinal de carga. Era só colocar um sinal de menos aqui. Tá? Então, esse N é sempre a quantidade de elétrons que entrou no corpo ou que saiu. Ok? Até aí tudo bem? De onde que vem a eletricidade? Das partículas elementares. Os prótons têm cargas positivas, os elétrons têm cargas negativas. É uma propriedade da matéria que permite cargas de sinais opostos se atraírem e cargas de sinais iguais se repelirem. Nêutron é uma partícula elementar, mas não tem carga. Tá? Os átomos são formados porque o próton e o núcleo, que é positivo, atrai os elétrons que são negativos. As moléculas são formadas porque um cátion atrai um ânion e assim por diante, né? Íon positivo e íon negativo. Tem vários tipos de ligações. Tá? Os corpos eles são naturalmente neutros. Então, todo corpo que você achar aí na sua frente que não estiver ligado na tomada, não tiver uma pilha, uma bateria, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. E isso dá a eles uma carga líquida zero. Eles têm próton, tem uma porrada de carga elétrica aqui, mas no total dá zero. Um corpo carregado positivamente, ele tem falta de elétrons. Um corpo carregado negativamente tem excesso de elétrons. E para eu descobrir o valor total dessa carga, eu tenho que saber quanto de falta e quanto de excesso existe.
Aí eu multiplico essa falta ou o excesso pelo valor da carga de cada elétron que saiu. E aí eu vou ter a carga líquida total do corpo, que pode ser positiva ou negativa. Beleza? Tranquilo até aí? Então nós vamos fazer os 10 minutinhos nossos de intervalo para fazer os nossos alongamentos. E a gente volta aí 7h40, tá bom? Até daqui a pouquinho, gente. Um abraço para vocês. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, deixa eu fechar um pouco de janela aqui, né? Eletrizar, vão reforçar, né? Eletrizar um corpo é transformar ele, né, de um corpo neutro, porque basicamente todo corpo é neutro, para um corpo que tem excesso ou falta de elétrons. Então, esse verbozinho que a gente fala, eletrizar, eletrizar seria dar ou retirar elétrons. Tá? Eletrizar é dar ou retirar elétrons. Só isso. Lembrando que a gente não tira nem dá prótons para um corpo. Certo? Então, de maneira simples, é só isso. E tem 4 maneiras de fazer isso. Há 2 maneiras nós vamos ver hoje, 2 maneiras nós vamos ver no sábado, tá? Para dar tempo de ver tudo de maneira bonitinha e tal. Então, o primeiro processo, que é o mais simples de todos, que a gente viu inclusive ali naquele videozinho curto que eu mostrei para vocês do Japinha, é a eletrização por atrito. Tá? É o primeiro que foi visto, que foi presenciado também, né? O atrito, ele arranca elétrons de um corpo e passa para outro. Raspar um corpo em outro. Tá? Então, você vai raspar corpos de materiais diferentes, atritar corpos de materiais diferentes, transfere elétrons de um para outro. Tá? Então, você vai atritar corpos de materiais diferentes. Não pode ser material igual, você atritar plástico no plástico não vai dar nada. Tá? Materiais diferentes. Na minha letra tá, transfere elétrons de um corpo para outro. Nossa, pera. Então, essa é a única maneira que você transforma 2 corpos neutros. Presta atenção, você pode pegar 2 corpos neutros, atritar um no outro, se eles forem de materiais diferentes, e você vai obter um corpo positivo e um corpo negativo. Tá? Então, você pode começar com 2 corpos neutros e terminar com um corpo, um fica positivo, aquele cara que perder elétrons fica positivo, o outro fica negativo. Todos os outros processos depende de um corpo já estar eletrizado. Ah, mas como que um corpo já vai estar eletrizado? Por atrito. Tá? Então é como se a eletrização por atrito fosse a primeira de todas. Sempre que você quer brincar de eletrização, você acaba tendo que atritar um corpo em outro para criar 2 corpos eletrizados. Um ficando positivo e um ficando negativo. Como que você vai saber quem fica positivo e quem fica negativo? Né? Você não vai decorar, você vai consultar uma série triboelétrica. Vai ver se escreve série B ali para eles verem. Marcação comigo, né? Paia, aqui, ó. Você escreve série B, só porque eu torci pro Cruzeiro durante vários anos da minha vida. Isso é marcação, né? Não, eu não parei de torcer pro Cruzeiro porque ele foi pra série B, tá, gente? Eu só parei com futebol mesmo depois de vários anos de raiva. Então, olha só, isso aqui é uma série triboelétrica, é um exemplo de série triboelétrica. Os cientistas não tinha nada para fazer, eles foram testando, né,
atritando corpos em outros corpos, tipo assim, atrita pele humana no couro, pele de coelho na madeira e vê quem fica positivo e quem fica negativo. E aí você vai organizando isso numa tabela, igual essa aqui, ó. Nessa tabela aqui você consegue dizer o que acontece quando eu atrito a lã no isopor. Quem está mais em cima dessa tabelinha aqui tem a tendência de perder elétrons, ó, ficar positivo. Quem está mais embaixo tem a tendência de ganhar elétrons. Tipo assim, a pele humana dessa tabela é quem mais gosta de perder elétrons. Enquanto o Teflon, que é aquele material antiaderente, é o corpo dessa tabela que mais gosta de ficar negativo. Então ele gosta de ganhar elétrons. Então, por exemplo, se eu pegar, atritar Teflon, Teflon poliéster. Aí você vai lá e olha, Teflon está lá embaixo, então o Teflon vai ficar negativo. E o poliéster está aqui em cima, então ele vai ficar positivo. Agora presta atenção, se eu atritar o poliéster, cadê? Poliéster na lã, já muda. Olha só, como a lã está mais em cima do que o poliéster, a lã fica positiva e o poliéster fica negativo. Tá vendo? Então depende de quem você atrita em quem. O poliéster fica positivo, ou seja, ele perde elétrons, né, para o Teflon. Vamos colocar uma setinha aqui, ó, mostrando que os elétrons eles saíram do poliéster e foram para o Teflon. Mas quando eu atrito o poliéster na lã, é o contrário. É a lã que perde elétrons para o poliéster, tá vendo? Então depende de quem você atrita em quem. Ah, tá, beleza. Um ganha e outro perde elétrons. Em quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo. Mas como é que eu calculo a quantidade de carga que cada corpo aí vai ter? Ah, só para lembrar que está sem nome aqui. Isso aqui chama série triboelétrica. Tem que saber consultar. Quando você não precisa decorar não. Quando você atritar um corpo no outro, a carga deles, tá, vai ficar igual em módulo. Cargas de mesmo módulo. Mesmo valor. E sinal oposto, claro. Então vamos supor aqui que o... Só chegar aqui para cá um pouquinho. Vamos supor que o poliéster perdeu, sei lá, 1 milhão de elétrons para o Teflon. E ele ficou lá com uma carga positiva de mais... Estou chutando valores, tá? Mais 2 coulombs. O Teflon ele tem que ficar com menos 2 coulombs. É mesmo valor e sinal oposto. Se a lã ficar com mais 0,15 coulombs, o poliéster, nesse atrito aqui, tem que ficar com menos 0,15 coulombs. Sempre mesmo valor e sinal oposto. Ok? É a mais fácil de todas. Se você quiser calcular o valor, né, dessa carga, você vai usar a lei da quantização de carga do Millikan, né? Isso aqui são os elétrons, o N vai ser os elétrons transferidos de um corpo para outro. Aí você lembra que um fica positivo e o outro fica negativo. Tá? Eu vou colocar aqui um videozinho de um experimento para vocês verem, com a explicaçãozinha. Tá? Esse vídeo aqui é da Federal do Estado de São Paulo. Quem não tem problema com direitos autorais, que todo vídeo que eu mostro para vocês, um videozinho, e a hora eu vou subir para o YouTube, o YouTube pede para eu cortar uma parte da aula. É paia, né? Mas acontece. Eu vou compartilhar, tá? Para vocês terem áudio, tá? Então, peraí.
2 minutinhos só. Eu vou mostrar na aula de sábado, tá? Como é que funciona isso aí. Corpo eletrizado pode atrair corpo neutro também, tá? Então a atração ela pode acontecer corpo eletrizado e corpo neutro e corpos de sinais opostos. Agora a repulsão só com sinais iguais, igual vai acontecer agora. Bem simples, né? Bem bacana de fazer, dá para fazer fácil. Dá para você fazer também um experimento. Quer ver? Deixa eu caçar aqui. Quer ver? Filete de água e pente. Deixa eu ver se dá pra. Porque o tempo tá seco, dá pra você brincar com isso aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Vou compartilhar com vocês. Bem do início do manual, 2011, bem do início do manual do mundo, quer ver? Dá pra você fazer com pente no cabelo e tal, brincar com isso aí, quer ver? Não precisa ser canudo, tá? Dá pra fazer com pente, num pedaço de qualquer coisa, qualquer dois materiais diferentes. Olha que bacana. Bem simples também, dá pra você. É uma evidência, né, da eletrização por atrito, tá bom? Então são experimentos simples. E agora a gente vai ver que dá para você fazer em casa, tranquilamente. A gente vai ver agora a eletrização por contato. Então vamos só relembrar: a eletrização por atrito, você vai ter dois corpos neutros. Então todos esses experimentos, tipo assim, eu atritei o papel no canudinho. Seria legal ele também mostrar que se ele chegar o papel próximo da água, também vai causar aquela deflexão, porque o papel também tá eletrizado, né? Porque se o canudinho está eletrizado, o papel também tá.
Beleza? Mesmo sinal, mesmo valor, sinais opostos. Você não tem que decorar quem fica positivo e negativo. Você vai olhar para uma série triboelétrica para descobrir quem fica positivo e quem fica negativo. Agora, para eletrizar, que é o próximo processo, para uma eletrização por contato, eu já tenho que ter um carinha eletrizado. Então, o próximo processo, que é a eletrização por contato, alguém já tem que estar eletrizado. Então, eu tenho que ter um corpo que já tenha ali uma diferença de elétrons e prótons. Alguém já tem que estar positivo ou negativo. Então, pelo menos um corpo já tem que estar eletrizado. Porque o que vai acontecer? Pelo menos um, porque pode ter mais de um, tá? Já precisa estar eletrizado. O que vai acontecer é que quando você encosta em dois ou mais corpos, essa carga já existente em pelo menos um dos corpos, ela vai se distribuir entre os demais, entre todo mundo que estiver em contato. Se esses corpos forem condutores. Então aqui entra uma ideia, um conceito, né, de corpos que podem ser ou não condutores. Mas vamos colocar aqui primeiro, ó, a carga total dos corpos em contato se distribui entre eles. Tá? Agora, de preferência, a gente vai querer materiais que são condutores, tá? Porque eletrizar um corpo que não é condutor por contato, dá. Inclusive, eu já vi questões de vestibular que pedia para você, né, uma das alternativas falava que era impossível eletrizar corpos isolantes por contato. Não é impossível. É possível, só que dá trabalho, muito trabalho. Então, de preferência, utilizar corpos condutores. E aí, quem consegue me definir o que é um corpo condutor? Isso. Um corpo condutor, ele possui, ele permite a passagem de corrente elétrica, a movimentação de elétrons através dele. Por quê? Porque ele possui os elétrons fracamente ligados ao núcleo. A gente chama isso de elétrons livres. Então, a definição básica, né, de condutor e isolante, a definição mais técnica, vai ficar para a química, óbvio. Né? Se não me engano, elementos que têm até 4 elétrons na camada de valência, eu posso estar errado, tá? Eles são materiais condutores, e se tiver mais de 4 na camada de valência, eles estão mais fortemente ligados e aí é isolante. Tá? É algo assim. Mas na física a gente quer saber da prática. Né? Na prática, o que isso significa? Olha só, imagina que eu tenho aqui uma esfera, e essa esfera é uma esfera condutora. Do lado de cá eu tenho uma esfera condutora, do lado de cá eu tenho uma esfera que a gente pode chamar de isolante, mas não é muito bom essa palavra isolante não, tá? Então olha só, aqui é um condutor. E aqui a gente tem um dielétrico. Dielétrico e isolante é a mesma coisa, tá? É só um termo técnico mais chique. Tá, o que é condutor? Bom, basicamente todo metal é condutor.
Materiais sólidos, os metais são todos condutores. O que não for metal geralmente não conduz, tá? Então, vamos pensar aqui no material condutor. Se eu chegar nesse material condutor e colocar alguns elétrons, imagina que essas bolinhas azuis são elétrons aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui 5 elétrons no material condutor e 5 elétrons no material que é dielétrico, uma esferinha de plástico. Plástico é dielétrico, tá? É um material que não permite a movimentação de elétrons. Depois de um tempo, se eu olhar para essa esferinha de metal aqui, imagina, isso aqui é condutor. Então eu espero alguns segundos e tal, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão achar uma posição de equilíbrio na superfície desse material. Eles vão se movimentar e vão atingir o que a gente chama de equilíbrio eletrostático. É uma posição em que eles estão de boa ali. Eles não querem mais se mover. É o equilíbrio eletrostático. O que não acontece num dielétrico. Tá? Eu posso esperar o tempo que for. Num condutor, o que vai acontecer? Eu saio daquela situação lá em cima, espero alguns segundos, chego no equilíbrio eletrostático. Quando eu tiver um material que é isolante, um material dielétrico, os elétrons não têm liberdade de movimentação. Eles vão ficar exatamente onde eu coloquei. Eles não vão nunca chegar no equilíbrio eletrostático. Eles não têm liberdade de movimentação. Tá? Por isso que eu falei, dá para você ir colocando elétron e eletrizar toda a superfície de um isolante? Dá, mas vai dar trabalho, porque os elétrons não se movimentam em cima desse isolante. Então, por isso que a gente quer um material que, na eletrização por contato, a gente prefere materiais condutores. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com materiais condutores do que trabalhar com materiais isolantes. De elétrico não funciona aqui. Eu quero encostar um material no outro e quero que essa carga se distribua entre os corpos. Eu quero que a carga total, os elétrons, ou a falta ou excesso de elétrons, se distribua entre os corpos em contato, para que a gente atinja o chamado equilíbrio eletrostático, que só é possível quando eu estou encostando materiais condutores. Tá? Então, não é difícil. Você vai pegar a carga total e dividir entre os corpos. Tá? Da seguinte forma, ó. Vamos começar do básico. Todos os corpos terminam com o mesmo sinal. Não é igual ao atrito não, tá? O atrito um fica positivo, outro negativo. No contato é todo mundo positivo ou todo mundo negativo, tá? Todos os corpos terminam com o mesmo sinal. Se os corpos forem iguais, se forem corpos iguais, as cargas serão iguais. Bom, e se não forem iguais? Bom, se não forem iguais, o corpo maior, com mais superfície, termina com mais carga. Se não forem iguais, mas mesmo assim é todo mundo positivo, todo mundo negativo, tá? Se não forem iguais, o maior fica com mais carga. Então vamos começar com corpos iguais, né? Que para corpo igual a gente tem fórmula. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, para corpos idênticos, iguais. É muito simples. Vou pegar aqui, né? Duas esferinhas bonitinhas. Imagina que eu tenho duas esferinhas exatamente iguais. Tentar
Vou copiar e colar que é mais fácil. Aqui, ó. E aí o exercício fala assim, ó, você tem duas esferas que são iguais. Uma tem 2 coulombs de carga e a outra tem 4 coulombs de carga. Eu vou colocar elas em contato, esperar que aconteça o equilíbrio eletrostático, e aí no final o que vai acontecer? Bom, eu tenho duas esferas em contato uma da outra. Eu pego essa aqui e encosto nessa. Depois que eu encostei nessa, eu separo. E aí eu quero saber o que vai acontecer. Eu posso fazer isso, ou eu posso simplesmente pegar um fio metálico, ligar nessa e ligar nessa também. Funciona. Tá? Então, olha só, eu posso pegar, chegar uma bem pertinho da outra, depois separo elas. É uma maneira. No momento em que eu fizer isso, né, que separar, ó, encostei. A carga total, que é a carga dessa, que era 2 coulombs, e dessa, ou seja, uma carga total de 6 coulombs, vai se dividir igualmente entre as cargas. Então, essa aqui, que tinha 2, e essa aqui, que tinha 4, vão terminar cada uma com 3 coulombs. Olha só, a carga final dos corpos em contato é uma média aritmética das cargas dos corpos em contato. Por exemplo, aqui eu tenho 2 corpos. Eu somei Q1 mais Q2 e dividi por 2. E se fossem 3 corpos em contato, Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por 3, e assim por diante. Então, se os corpos são iguais, encostei eles, soma as cargas, divide pela quantidade de corpos, você tem a carga final deles. Simples assim, não tem segredo nenhum. Se fossem 3 corpos iguais em contato, soma a carga dos 3, divide por 3, tem a carga final deles. Tá? Não tem segredo, é bem simples mesmo. E se tiver um corpo neutro, né? Um dos 2 corpos, vamos supor que esse aqui era 2 e esse aqui fosse 0. Uai, 0 soma 0. 2 mais 0 dividido por 2. Não tem problema nenhum. E se for um positivo e um negativo? Soma 2 mais menos 4, por exemplo, e divide por 2. Tá? É simples assim. Você soma Q1 mais Q2 mais Q3, divide por 3. Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, divide por 4. E assim por diante. Bom, para corpos iguais não tem dificuldade nenhuma. E se tiver corpos maiores, né, um maior do que o outro e tal? Aí, né, se não forem iguais, o corpo maior fica com mais carga. O único exercício que sempre cai de corpos diferentes são para esferas diferentes. Tá? Então, olha só, eu nunca vi cair outro tipo de coisa que não seja esferas. Então, para esferas, e quando tem um triângulo no exercício tendo uma carga em cada vértice? Ah, não, mas isso aí é para calcular a força resultante. Você não está encostando, né? Uma na outra, não. Isso aí você está querendo é o campo, a força total, esse tipo de coisa. Tá? Para esferas de raios diferentes. Tá? Acho que você está confundindo, Guilherme. Isso aí é quando tem uma esfera em cada vértice de um triângulo, né? Aí você quer saber o campo elétrico no meio desse negócio. Isso, velho, ainda bem, nunca caiu no Enem. Tá? Esses negócios de campo elétrico resultante, força elétrica resultante. Até hoje não caiu, não. Porque não faz sentido nenhum cair também, né? Porque assim, pensa só, toda questão do Enem ela tem que ser contextualizada. Como que eu vou contextualizar um negócio desse? E são situações hipotéticas que não faz sentido nenhum você pensar nisso. Não existe, né? Eletrização por atrito existe, eletrização por contato existe o tempo todo. Por exemplo, no tempo está muito seco, vocês estão tomando choque quando desce do carro, por exemplo? Eu estou tomando o tempo todo. A única aqui que não pode reclamar de tempo seco é a Cibele, que ela mora
em Manaus, né, Sibeli? Aí chove todo dia, segundo a lenda. Não sei nem se isso é verdade. Agora, aqui em Minas... É verdade, Sibeli? Não te escutei. Ah, me falar que chovia todo dia aí. Que Ó que paia, que aí é muito úmido, isso é verdade, né? Então fica difícil você fazer experimentos, tá? Experimentos físicos aí é mais difícil que fazer aqui. Aqui em Minas, por exemplo, tá seco pra caramba. É muito quente porque o excesso de umidade dificulta a transpiração. Então, seu corpo não consegue perder muito calor. Ao contrário daqui, por exemplo, que está muito seco. Então, a gente está transpirando, fica com a boca seca o tempo todo. O subaco fica molhado o tempo todo também, que está quente e seco. Toda hora que encosta em alguém, o choque vem. Tem isso também, Yasmin. Você fica... Porque quando você está na cadeira, no cursinho e tal, né? A sua roupa fica tritando com o estofamento do cursinho. E isso gera eletrização por atrito. Seu corpo fica carregado. Você encosta no carro, encosta na pessoa, você toma choque. É um choquezinho de leve, mas assusta, né? Então vamos pensar numa esfera de raio R1 e raio R2. Essa aqui tem uma carga Q1 e essa aqui tem uma carga Q2. O que eu faço? Bom, a carga final dessas esferas vai depender do raio de cada uma delas. Então, se eu colocar elas em contato, tá? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar a carga 1 dividido pelo raio 1, no final do equilíbrio eletrostático, tem que ser igual a carga 2 dividido pelo raio 2, após o equilíbrio eletrostático. Tá? E lembrando também, vai acabar virando um sisteminha de equações, tá? Lembrando que durante a eletrização por contato, a carga total não muda. Então, vamos colocar valores. Olha só. Vamos fingir que essa carga 1 aqui seja de 6 coulombs. E essa carga 2 aqui... Deixa eu apagar, esse trem está muito feio. Peraí. Vamos pensar assim. Essa esfera aqui tem 6 coulombs de carga. Essa esfera aqui tem menos 3 coulombs de carga. Negativo, né? Menos 3. Tem excesso de elétrons. Aí eu vou e ligo um fio aqui, fio metálico aqui, outro fio metálico aqui. Vai aparecer uma transferência de elétrons. Vamos fingir, vou criar aqui um exemplo em que R2 valha o dobro de R1. Tá? Essa esfera aqui tem o dobro de raio que essa aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Após o equilíbrio eletrostático, como é que cada esferinha aí vai ficar? Bom, eu sei que a carga total, né, ela vale 3 coulombs. Por quê? É só você somar. 6 coulombs dessa, com menos 3 dessa, a carga total é 3 coulombs. E a carga total nunca pode mudar. A carga total não se altera. Então, presta atenção. Após o contato, o que vai acontecer? Eu liguei o fio, eu esperei um tempinho, aí eu vou ter essas duas esferas assim, né? Essa esfera aqui, que tem o raio R1, ela vai ficar com uma carga Q1. Essa esfera aqui, que tem um raio 2R1, porque o R2 vale 2R1, vai ficar com uma carga Q2. Então, presta atenção. Q1 dividido por R1 é igual a Q2 dividido por 2R1. E eu também sei que após o equilíbrio eletrostático, a soma de Q1 com Q2 não pode ser diferente de 3, tem que ser igual a 3. Então, sempre, quando forem esferas de raios diferentes,
vai acabar virando um sisteminha de equação. A carga total, olha só, 6 coulombs para uma, menos 3 para outra, então a carga total era 3. Após o equilíbrio eletrostático, quando elas adquirem as suas cargas, tem que continuar sendo 3 quando eu somar as duas. Aí você faz a resolução, ó. Cancela R1 com R1, você vai ver que Q1 é Q2 dividido por 2. Ou você escreve que Q2, passa o 2 multiplicando, acho que foi mais fácil. Q2 é o dobro de Q1, né? Passa o 2 multiplicando, fica Q2 igual a 2Q1. Aí você substitui aqui, ó. Q1 mais Q2. Mas Q2 é 2Q1. Então, mais 2Q1 igual a 3. 3Q1 igual a 3. Então, a carga de Q1 é 1 coulomb. Ou seja, a carga de Q2 é o dobro da carga de Q1, é 2 coulombs. Está vendo? Ambos ficaram positivos. A esfera de raio maior terminou com mais carga. Acertei. Então, quando tiver eletrização por contato, e a soma total ainda continua 3, né? 1 mais 2 é 3 ainda. Quando tiver esferas de raios diferentes, você vai ter que fazer um sisteminha de equações, lembrando que a soma das cargas no final do equilíbrio eletrostático não muda. Aí você faz a carga final de uma dividido pelo raio dela é igual à carga final da outra dividido pelo raio dela. Então, após o equilíbrio eletrostático, a carga final é diretamente proporcional ao raio. Como uma tinha o dobro de raio da outra, a carga dela no final ficou o dobro da primeira. Beleza? Até aí tranquilo? No sábado a gente vai ver o processo, os dois processos, vamos fazer exercício e tal. Tá? O processo do efeito fotoelétrico é só de curiosidade, não tem fórmula, não tem nada. Então, sábado, às 10 horas, a gente continua o nosso papo nos processos de eletrização. Tá bom, galera? A gente se vê lá. Tchauzinho. Até mais, gente. Um abraço.